Em 25 de abril de 1977, o navio pesqueiro Zuiu Maru, pertencente à companhia pesqueira Thaio Fisher Company, estava navegando a cerca de 55 km a leste de Christchurch, na Nova Zelândia, quando uma carcaça de um grande animal ficou presa em uma de suas redes, numa profundidade de aproximadamente 300 metros. A criatura então foi puxada na direção do navio e depois içada acima do convés. O assistente de produção Michiko Yano, com 39 anos na época e formado pela Escola Secundária de Oceanologia Yamaguchi, ao vê-la, informou ao capitão Akira Tanaka que se tratava de uma baleia podre. No entanto, quando Yano observou melhor a criatura, ele não ficou tão seguro que se tratava mesmo de uma baleia. Outros 17 membros da tripulação também viram a carcaça, e alguns especularam que poderia ser uma tartaruga gigante sem o casco. No entanto, ninguém a bordo poderia dizer com certeza o que era aquilo. Apesar do significado científico da descoberta, o capitão e a tripulação concordaram que o cadáver mal cheiroso deveria ser jogado ao mar, para que não atrapalhasse a captura de peixes. No entanto, à medida que a carcaça viscosa estava sendo manobrada sobre o navio para ser jogada ao mar, ela escorregou das cordas e caiu de repente no convés. Isso permitiu que Yano examinasse a criatura mais de perto. Embora ainda não conseguisse identificar o animal, sentiu que ele era definitivamente incomum, o levando a tirar 5 fotografias da carcaça usando uma câmera emprestada de um membro da tripulação. O comprimento total dela era de 10 metros. Yano também recolheu 42 pedaços de fibra córnea de uma barbatana anterior, na esperança de auxiliar os futuros esforços de identificação. A criatura foi então jogada de volta ao mar, onde afundou e não foi mais vista. Tudo isso ocorreu em cerca de 1 hora. Cerca de 2 meses depois, Yano fez um esboço da carcaça, que infelizmente não é compatível com algumas das suas próprias medidas, fotografias e declarações. Quando Yano voltou ao Japão no navio diferente em 10 de junho de 1977, ele prontamente entregou as fotos que havia tirado. Os executivos da empresa ficaram fascinados com elas, algumas das quais pareciam mostrar um animal incomum, com pescoço longo e cabeça pequena. Os cientistas locais foram convidados a olhar fotos e observaram que nunca tinham visto nada assim. Alguns especularam que poderia ser algum tipo de criatura pré-histórica, como um plesiosauro. Em 20 de julho de 1977, quando as especulações sobre a descoberta começaram a se espalhar, funcionários da companhia Thaio realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar publicamente sua misteriosa descoberta. Embora a análise científica das amostras de tecido e outros dados ainda não estivessem concluídos, os representantes da empresa levantaram a hipótese de um monstro marinho. No mesmo dia, vários jornais japoneses publicaram manchetes sensacionalistas nas suas páginas principais. Embora alguns cientistas japoneses tenham permanecido cautelosos, outros incentivaram a ideia do plesiosauro. Professor Yoshinori Yamaizumi, diretor de pesquisa animal do Museu Nacional de Ciências de Tóquio, foi citado no jornal Asahi Shimbun dizendo: "Não é um peixe, uma baleia ou qualquer outro mamífero. É um réptil e o esboço parece muito o do plesiosauro. Esta é uma descoberta preciosa e importante para os seres humanos. Parece mostrar afinal que esses animais não estão extintos." Tokio Shikama, da Universidade Nacional de Yokohama, também apoiou a teoria do monstro, afirmando: "Tem que ser um plesiosauro. Essas criaturas ainda devem andar pelos mares da Nova Zelândia se alimentando de peixes." Enquanto isso, cientistas norte-americanos e europeus entrevistados sobre o mistério da carcaça geralmente minimizavam a teoria dos monstros marinhos. O paleontologista Bob Schaefer, do Museu Americano de Nova York, observou que a cada 10 anos uma carcaça é considerada um dinossauro, mas depois de algumas análises, descobre que é um tubarão peregrino ou uma jovem baleia. A Wayne Wheeler, do Museu Britânico de História Natural, concordou que o corpo provavelmente era de um tubarão, explicando que eles tendem a se decompor de forma incomum. A divergência entre as primeiras opiniões científicas neste caso podem ser em parte devido ao fato de que muitos biólogos e zoologistas costumam trabalhar apenas com espécimes inteiros e frescos, em vez de carcaças decompostas, ou em estado pior, nas quais tanto externa quanto internamente seus órgãos podem ser bastante diferentes da sua aparência quando vivos.
Em 25 de julho de 1977, a Thaio Fish Company divulgou um relatório preliminar sobre testes bioquímicos usando cromatografia de toque iônica nas amostras de tecido. O relatório afirmou que uma fibra aquosa retirada da carcaça era, de natureza semelhante às barbatanas, de um grupo de animais vivos. Os animais vivos referidos eram tubarões. No entanto, esse relatório não informou isso claramente, levando a uma maior confusão da mídia japonesa e a disseminação contínua da ideia do monstro. Até os fabricantes de brinquedos começaram a se preparar para fazer modelos em escala menor do monstro, enquanto a empresa que fez a câmera usada por Yano para bater as fotos da carcaça desenvolveu toda uma campanha publicitária em torno das fotos do monstro marinho. O governo japonês chegou a emitir um novo selo postal com uma imagem de um plesiosauro. Em 26 de julho de 1977, o New York Times publicou um artigo em que o professor Fujio Yasuda, que inicialmente alegou que a carcaça se assemelhava a um plesiosauro, reconheceu que os testes de cromatografia mostravam um perfil de aminoácidos semelhantes ao de uma amostra de controle de um tubarão azul. A descoberta de um plesiosauro moderno certamente seria um achado científico magnífico, confirmando que as serpentes marinhas de longo pescoço não eram apenas criaturas extintas ou histórias de marinheiro, mas verdadeiros fósseis vivos. Infelizmente, um exame mais completo da evidência refutava convincentemente a interpretação do plesiosauro. Alguns cientistas acreditavam desde o início que a carcaça em questão era provavelmente um tubarão, com base no conhecimento sobre a decomposição dos tubarões peregrinos e incidentes similares de carcaças marinhas no passado. O tubarão peregrino é o segundo maior peixe conhecido, superado apenas pelo tubarão-baleia. Ele chega a ter mais de 9 metros de comprimento. Alguns espécimes de mais de 12 metros foram avistados. Quando o corpo de um tubarão peregrino entra em processo de decomposição, as mandíbulas e os arcos branquiais, ligeiramente ligados, geralmente se afastam primeiro, deixando a aparência de um pescoço longo com cabeça pequena. Toda ou parte da cauda, especialmente a metade inferior que não possui suporte vertebral e ou a barbatana dorsal, também podem se afastar, criando uma forma que se assemelha superficialmente ao plesiosauro. Conforme relatado pelo renomado criptozoólogo Bernard Havelmans, mais de uma dúzia de supostos cadáveres de serpentes marinhas se mostraram ser, na verdade, carcaças de tubarões. Os cientistas do Japão formaram uma equipe de pesquisa para estudar o caso com mais profundidade. Cópias das fotografias da carcaça foram levadas aos cientistas da Universidade de Pesca de Tóquio, incluindo seu presidente, o Dr. Tadayoshi Sasaki, que propuseram uma reunião de cientistas para estudar os dados disponíveis. As reuniões iniciais foram realizadas entre 1º e 19 de setembro de 1977, com a participação de mais de uma dúzia de cientistas, incluindo especialistas em bioquímica, ictologia, paleontologia, anatomia comparativa e outros campos. Os cientistas concordaram em evitar divulgar suas conclusões individuais até o estudo estar completo. Em julho de 1978, um conjunto de 9 artigos apresentando as descobertas da equipe foi publicado em um relatório da Sociedade Franco-Japonesa de Oceanografia. Apesar de alguns desacordos sobre itens específicos da evidência e a visão de alguns cientistas de que a identificação era incerta, a opinião da maioria era que a carcaça era um tubarão em decomposição, provavelmente um tubarão peregrino. Esta conclusão foi fortemente apoiada por várias linhas de evidência, incluindo estudos sobre a aparência microscópica, composição química e propriedades físicas das amostras de tecido, bem como uma série de considerações anatômicas que foram elucidadas. No geral, os artigos divulgados em 1978 continham fortes evidências favorecendo a identificação de um tubarão. Mesmo os que apoiaram a ideia da carcaça ser os restos mortais de um plesiosauro, acabaram concordando que a maioria das evidências indicavam fortemente que a criatura era mesmo um tubarão. Infelizmente, esses artigos receberam bem menos atenção pública do que as histórias sobre monstros marinhos. A maioria dos meios de comunicação parecia estar satisfeita em simplesmente deixar o assunto como estava, ao invés de se aprofundar em busca da verdade. Apesar disso,
Diversos autores especializados escreveram sobre o assunto e na maioria explicaram que o espécime encontrado era uma das várias carcaças de tubarão peregrino confundida com um monstro marinho. Mesmo assim, infelizmente muitos autores criacionistas continuaram a promover a hipótese do plesiosauro.